A paz, estamos meditando na poderosa palavra de Deus, terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo de número 9. Versículo de número 9 diz assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. O que me chama a atenção, do versículo 9 até o 14, o que me chama a atenção é só uma coisa. Quando diz aqui, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. E aí, se nós falarmos de oração aqui, nós vamos passar aqui até fazendo um estudo sobre oração, mas o propósito é justamente somente falar do fariseu, da oração dele e da oração do publicano. A oração do fariseu é uma oração altamente perigosa. E nós temos hoje, eu queria sair do século I, queria vir agora para o século XXI. Eu queria pegar essa oração de lá e trazer justamente para o irmão de hoje, para a irmã de hoje. Quantos homens e quantas mulheres oram desta forma? Graça te dou, não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Isso é a oração do fariseu. A palavra fariseu significa que separatistas, os separados, os exclusivistas, né? É aquele que bate no peito e só quem vai para o céu sou eu. Só quem vai para o céu é a minha igreja. Só quem vai para o céu, né, é aquele, né? Que é aqueles que trazem uma visão totalmente egocêntrica, né, egoísta. A oração, ela tem que ser uma oração. Escuta, essa comunicação que é a oração com o Senhor tem que ser uma oração sincera, uma oração verdadeira. Eu acredito até que a nossa oração tem que ser de agradecimento. Não precisamos falar para o Senhor nada, porque até mesmo a Bíblia diz que quando nós nos ajoelhamos para orar, Ele já sabe o que nós vamos falar. A oração do fariseu é perigosa. Seu graça te dou, não sou como os demais homens, roubadores, injustos. Roubadores porque o publicano trabalhava para um overester, né? Injusto, né? Adúltero. Aí ele fala assim, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Mas o que seria justamente esse dízimo, né? Na sua oração? O que é que ele está trazendo no texto aqui? Uma crítica para o publicano, que ele não dizimava porque ele pegava o dízimo, dava de uma condição mais ou menos como o texto diz aqui, no versículo de número 11, roubadores, como se a visão do publicano fosse, vamos dizer, se ele fosse um dizimista, ele era um ladrão. A oração do fariseu é uma oração altamente egocêntrica e perigosa. Uma oração de crítica. Eu tenho certeza, né, pelo texto, esse versículo que a gente está lendo, que é o versículo de número 11, eu tenho certeza que o Senhor escutou essa oração, a oração do fariseu. Mas na visão da antropomorfia do Deus, na condição do homem, ele olhou e ficou observando. Agora, outra oração que seria do publicano seria uma oração que nós devemos fazer. A oração de reconhecer que nós não somos nada, reconhecer que nós não temos nada. E quantos homens e quantas mulheres, independente de credo religioso, de cor, de que for, faz essa oração aqui. Como se Deus fosse, como se fosse obrigação, Deus dá para ele. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, é as misericórdias deles que nos alcança. Quando o Senhor te chama, quando o Senhor me chama, não tem propósito de te dar carro, moto, não é essas besteiras não, que o homem coloca o coração não, irmão. O propósito do Senhor, quando Ele me chama e quando Ele te chama, é você entender que você tem um plano de salvação, que a palavra invadiu o meu ser e que agora eu vou propagar, divulgar a mensagem dEle. Só que nós estamos interpretando a palavra totalmente errada, principalmente nessa visão das congregações, não, mas das pregações que são apresentadas hoje, da igreja contemporânea, do Deus que tem que me dar tudo, trazendo o céu para a terra, trazendo o céu para a terra, não é assim não. Nós temos que entendermos uma coisa, a oração do publicano foi a oração certa. Senhor, não sou digno de olhar para o céu. Não sou digno, no versículo de número 13, diz assim, 13, o publicano estando em pé longe não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo o quê?
tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. A oração que tem que ser feita, filho, a oração que tem que ser feita, filho, é essa, pedir misericórdia ao Senhor. A visão é essa, de nós orar, Senhor, muito obrigado. Tem o ar que respiramos, tem água hoje, amém. Tem pão hoje, amém. Não tem? Glória a Deus, eu vou trabalhar para que tenha. O projeto é justamente esse. Nós temos que termos cuidado muito com a nossa oração, muito cuidado da forma de nós conversarmos com Deus. O Senhor te conhece. O Senhor te conhece. Que você possa meditar e quando você estiver na palavra, e quando você estiver orando, você entender e fazer uma pergunta. Será que a minha oração está agradando o Senhor? Será que da forma que eu oro, o Senhor está se agradando? Se não tem o que falar, fala só para o seu Senhor, muito obrigado. Fala só isso, muito obrigado. Porque o teu amor me alcançou. Amém? Receba essa palavra, medite nessa palavra, divulgue esse vídeo, coloca nos comentários aí, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. A paz.